Olá, sejam bem-vindos! Já pararam para pensar se a inteligência artificial pudesse ir além de só conversar? Se ela pudesse de fato agir, executar tarefas, se tornar uma verdadeira colaboradora? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa tecnologia que está tornando isso realidade: o Protocolo de Contexto de Modelo, ou, para encurtar, MCP. Vamos descobrir juntos como ele está finalmente libertando o verdadeiro potencial da IA. Bom, para começar, uma pergunta que com certeza já passou pela cabeça de muito desenvolvedor por aí. Por que um assistente de IA não consegue simplesmente pegar aquele código que ele mesmo gerou e, pronto, mandar direto para um repositório no GitHub? Essa barreira entre o saber e o fazer é exatamente o problema que o MCPEV veio para resolver. E aqui está o X da questão. Os grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs, eles são como gênios trancados numa lâmpada. Eles têm um conhecimento absurdo, conseguem explicar como construir um foguete ou corrigir um bug complexo, mas eles não conseguem mexer um dedo para fazer isso acontecer de verdade. É pura teoria, sem nenhuma prática. Mas e se existisse uma chave para libertar esse gênio? É exatamente essa a promessa do Protocolo de Contexto de Modelo. Pense nele como a chave mestra que finalmente permite que a IA saia da lâmpada e comece a interagir de verdade com o nosso mundo digital. Certo, mas o que é o MCP na prática? De forma bem simples, é como se fosse uma App Store para as IAs. É uma espécie de API universal que cria uma linguagem padrão para que qualquer IA possa se conectar e usar qualquer ferramenta externa. E o mais importante, de forma segura. É quase um tradutor simultâneo entre a mente da IA e todo o resto da internet. E como isso funciona no dia a dia? É bem direto, tipo 1, 2, 3. Primeiro, a IA entende que precisa de uma ferramenta, vamos dizer o GitHub. Segundo, ela se conecta a essa ferramenta de um jeito seguro, usando o MCP como ponte. E terceiro, ela age, ela faz o commit do código. É essa ponte que transforma o pensamento da IA em ação concreta. E o mais impressionante é que isso não é só uma ideia no papel, sabe? O ecossistema do MCP já é uma realidade, e uma realidade gigantesca que não para de crescer. A escala desse crescimento é algo que, sinceramente, surpreende. Mais de 1.000, esse é o número, mais de 1.000 ferramentas e habilidades que as IAs podem acessar hoje, agora, através do MCP. Isso tudo graças a servidores oficiais e, claro, à comunidade. Cada uma dessas ferramentas é como um novo superpoder. A escala é simplesmente impressionante. Vamos ver alguns exemplos práticos. Para quem trabalha com desenvolvimento, imagina só, uma IA interagindo diretamente com o AWS, GitHub, Docker, basicamente todo o fluxo de trabalho, automatizando tarefas que antes levavam um tempo e uma energia enorme. Agora, em análise de dados, o impacto é uma revolução. Agentes de IA agora podem fazer consultas em bancos de dados como PostgreSQL e MongoDB em tempo real. Eles podem trazer insights valiosos sem que ninguém precise escrever uma única linha de código. E isso vai direto para o coração das empresas. Já pensou? Uma IA que, assim que um pagamento é confirmado no Stripe, já manda uma notificação no Slack para o time de vendas e, ao mesmo tempo, atualiza o perfil do cliente lá no Salesforce. A automação fica muito mais inteligente, muito mais integrada. E olha, o ecossistema vai muito além do mundo corporativo. A gente está falando de IAs que podem controlar uma casa inteligente com o Home Assistant, criar modelos 3D no Blender ou até ajudar a compor uma música no Ableton Live. As possibilidades criativas são, nossa, quase infinitas. E a lista não para por aí. Ela só cresce. Cada um desses logos representa uma nova capacidade, uma nova habilidade. É tipo uma explosão de ferramentas para IA e está acontecendo agora. A força por trás desse protocolo é algo realmente fenomenal. Ok, o ecossistema é gigante, a gente já entendeu. Mas qual é a verdadeira mudança por trás disso tudo? Por que isso importa tanto? A resposta muda, fundamentalmente, a nossa relação com a inteligência artificial. A grande virada de chave é essa aqui. A gente está saindo da era dos plugins simples, sabe? Onde a IA era uma assistente que precisava de ordens o tempo todo. Agora, a gente entra na era dos agentes autônomos. Com o MCCP, a IA pode combinar várias ferramentas para atingir objetivos complexos, agindo menos como uma ferramenta e muito mais como um colega de equipe digital. Essa frase resume tudo perfeitamente. O objetivo é tirar a IA do papel de conversador e colocá-la no papel de colaborador. É a diferença brutal entre perguntar como eu faço isso e simplesmente dizer faça isso.
E é isso que nos leva ao que podemos chamar de futuro agêntico. Um futuro onde esses agentes de IA não são só ferramentas que a gente usa, mas parceiros proativos na hora de criar, de construir tecnologia. Então, se tem uma ideia para guardar, é esta. A IA está deixando de ser um oráculo que responde perguntas para se tornar um agente que cumpre missões. É um salto evolutivo gigantesco. Isso nos deixa com uma última provocação. Quando a inteligência artificial tiver acesso seguro a, basicamente, tudo, quando as barreiras entre conhecimento e ação simplesmente não existirem mais, o que será construído? O que será possível criar? As possibilidades agora são de verdade ilimitadas.